Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a estudar os limites infinitos. Então, na aula passada, a gente viu dois exemplos e definimos os limites infinitos, certo? Então, continuando nisso, vamos hoje falar das assíntotas verticais e vamos ver também exemplos de função em que aparecem essas assíntotas verticais. Bom, em primeiro lugar, vamos definir o que é uma assíntota, né? Então, eu tenho que a reta x igual a A, onde esse A, obviamente, é um número real. A gente diz que é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos uma dessas sentenças for verdadeira. Então, não necessariamente exatamente uma, mas pelo menos uma, ou seja, mais de uma pode acontecer. O fato é, se o limite, quando x tende a pela direita, for mais infinito, ou quando o limite do x tendendo a pela esquerda for infinito, ou o limite de f de x quando x tende a for infinito, e também na mesma situação, só que indo para menos infinito. Então, se pelo menos uma dessas 6 sentenças for verdadeira, nós temos então que a reta x igual a A ela é chamada de assíntota vertical da curva. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo de uma função em que aparece essa assíntota vertical. Bem, então a nossa função em questão é a função f de x igual a 2x sobre x menos 3, obviamente não definida para x igual a 3, certo? E o que a gente vai estudar sobre essa função é como ela se comporta quando x se aproxima de 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Então vamos ver como se comporta o valor numérico dessa função com valores extremamente próximos de 3, tanto tomando valores maiores que 3 quanto valores menores que 3. Bom, para isso, mais uma vez, vamos usar aí a planilha do Excel e após perceber o padrão do comportamento, vamos plotar o gráfico dessa função no GeoGebra. Bem, então temos aqui dois pares de colunas, onde na coluna da esquerda vamos substituir o valor de x e na coluna da direita será calculado automaticamente o valor numérico da função, substituindo o valor que colocamos aqui, certo? Então a intenção é aproximar o x de 3, então vamos começar por 2,5, certo? E então, botar aqui 3,5, então aproximando pela esquerda e pela direita aqui. Então, tomando cada vez mais próximo, 2,75, 2,9, 99, 999, e assim sucessivamente. Então, repara que conforme a gente aproxima o x de 3 pela esquerda, o valor numérico da nossa função está ficando cada vez menor, certo? Ao passo que, ao aproximar pela direita, então aqui 3,25, 3,1, 3,01, e etc., repare que o valor numérico da nossa função, em contrapartida, ele está ficando cada vez maior. Então, olhando para esses valores, o que a gente pode intuir é que o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, ele vai para menos infinito, enquanto que o limite dessa função, quando x tende a 3 pela direita, ele vai para mais infinito. De fato, se olharmos para o gráfico dessa função, então está aqui o gráfico da função f de x igual a 2x sobre x menos 3, então essa curva aqui em verde, e de fato, conforme o x se aproxima de 3 pela direita, o valor numérico ele vai se tornando cada vez maior, indo para mais infinito. E conforme o x se aproxima de 3 pela esquerda, o valor numérico da função vai se tornando cada vez menor, tendendo a menos infinito. Nessa nossa função, duas das sentenças que na nossa definição aconteceram. Então, o x tendendo a 3 pela direita deu mais infinito, o x tendendo a 3 pela esquerda foi igual a menos infinito,
Então, dessa maneira, essa reta x igual a 3, ela é uma assíntota vertical da nossa função. Bem, no nosso segundo exemplo, vamos analisar a função f de x igual a tangente de x, né, no seu domínio mais amplo possível, né? Então, lembrando, existe a tangente de um determinado arco para todo número real, exceto as extremidades, digamos assim, π sobre 2 mais kπ. Certo? E lembrando das nossas aulas de trigonometria, né, por que a função f de x igual a tangente de x não está definida para x nesses arcos que eu acabei de falar? Porque o que ocorre? Temos um determinado arco θ. Então, lembrando, né, dado um determinado arco θ, para obter a sua tangente, o que a gente faz é prolongar o raio da circunferência trigonométrica até encostar nesse eixo que é o eixo das tangentes. Então, a ordenada desse ponto é que é a tangente do nosso arco θ. Então, conforme a gente vai aumentando o nosso θ, ao mesmo tempo, a nossa tangente ela vai aumentando. Quando a gente parte aqui da origem aqui, dos arcos aqui da circunferência trigonométrica. O fato é que a gente vai aumentando, a tangente vai aumentando, mas quando a gente chega no π sobre 2, o que nós obtemos é o quê? O que nós obtemos é uma semirreta paralela ao eixo das tangentes. Isso significa que, como elas são paralelas, não vão se tocar nunca. Então, conforme a gente aproxima o θ ou o x de π sobre 2 pela direita, né, e também, no caso aqui, o 3π sobre 2 pela direita também, né, porque vai prolongar para cá, a nossa tangente ela vai tendendo para onde? Ela vai tendendo para mais infinito. Certo? Então, de fato, não existe a tangente de π sobre 2, mas quando o x está muito próximo de π sobre 2, com valor menor que π sobre 2, né, vocês entendendo pela esquerda, perdão, então nós temos que a tangente está tendendo para mais infinito. Assim como, então aqui π sobre 2, aqui 3π sobre 2. Assim como, tendendo a 3π sobre 2 também pela esquerda, nós temos que a tangente está tendendo para mais infinito. Ao passo que, tomando aqui valores no segundo e terceiro quadrante, então prolongando para um determinado arco aqui alfa, nós temos que a nossa tangente ela é obtida aqui, né? Ela é ordenada desse ponto na reta, prolongando o raio até encostar. Então, se eu aproximar esse θ de π sobre 2 e 3π sobre 2 pela esquerda, o que ocorre? Ocorre que a nossa tangente ela está ficando cada vez menor. E, de novo, né? O que a gente obtém aqui? A gente obtém aqui, quando chega em 3π sobre 2, uma semirreta que é paralela ao eixo das tangentes. Então, dessa forma, de novo, também, né, pela mesma razão aqui de cima, não existe a tangente 3π sobre 2. Porém, quando o arco está muito próximo de 3π sobre 2 pela direita ou de π sobre 2 também pela direita, essa tangente ela tende para onde? Ela tende lá para menos infinito. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o limite, pegando o π sobre 2, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda a tangente de x, esse limite ele é igual a infinito. E o limite, quando x tende a π sobre 2 pela direita
da tangente de x, esse limite é menos infinito, analisando apenas a circunferência trigonométrica. É possível também isso ficar claro olhando para o gráfico da tangente, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então, aqui temos o gráfico da nossa função f de x igual a tangente de x. Então, repare que, de fato, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores que π sobre 2, o valor da tangente de x tende para mais infinito. E, ao mesmo tempo, conforme x tende a π sobre 2 pela direita, ou seja, por valores maiores que π sobre 2, a tangente vai para menos infinito. Sendo assim, a reta x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical do gráfico da nossa função tangente. Porém, ela não é a única. De fato, em todos os pontos em que ela não está definida, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, etc., em todos esses pontos, existe uma assíntota vertical. Por quê? Porque nesses pontos, além de a tangente não existir, conforme x se aproxima desses valores, a tangente sempre pela esquerda, a tangente vai para mais infinito, e a tangente, quando x se aproxima, no caso sempre pela direita, ela tende a menos infinito. Então, no caso da nossa função tangente, não existe apenas uma assíntota vertical, e sim infinitas para todos os pontos em que há o domínio, por todos os pontos não pertencentes aos domínios, certo? Bom, então dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje.